Olá, meus amores, bom dia. Estou aqui novamente para ministrar para vocês mais uma aula, certo? E antes da tia começar essa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Tá aí que nós vamos estudar hoje ciências, que é composição e decomposição da matéria. Primeira dica de estudo para vocês é que vocês vão para um lugar bem calmo, bem arejado e bem silencioso e bem iluminado, para que vocês possam aperfeiçoar o estudo de vocês, para que vocês possam se concentrar para a aula que está sendo ministrada. E junto com vocês levam o material didático e o material escolar. O que seria o material escolar? Lápis, borracha, caderno para vocês anotarem alguma coisa que vocês considerarem importante nessa aula. E o livro didático de vocês, que é o de ciência que nós vamos estudar hoje. Como a tia falou, nós vamos falar sobre a composição e a decomposição da matéria. Mas para me falar sobre a composição e a decomposição da matéria, eu tenho que voltar a falar sobre matéria. E eu sei que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né? Tudo que ocupa lugar no espaço é considerado como matéria. Só que a matéria ela pode aparecer de 3 origens, certo? A mineral, que é a agregação dos outros minerais, que é o sal e a água, que a tia colocou aqui o sal e a água, que é a agregação de outros minerais, certo? A tia colocou aqui para vocês o sal e a água. O vegetal são sais minerais, vitaminas, água, proteínas e açúcar, que a tia colocou aqui para vocês, que são as frutas, as verduras e os legumes. E o animal, que são as proteínas, as gorduras, a água e outras substâncias químicas, que a tia colocou aqui para vocês o queijo, a carne, o ovo, o abacate, certo? Que vem sobre proteínas, que quando a tia fala de proteínas, a tia está falando de substância para o seu organismo, que são bons para o seu organismo. A água também, ela faz parte dessa matéria, certo? A gordura. Então, quando eu me refiro à origem das matérias, eu posso encontrar ela em 3 maneiras: vegetal, mineral e animal. Quando eu falo em composição da matéria, eu falo que toda a matéria é encontrada na natureza e é formada por um ou mais componentes, que são caracterizados por substâncias ou misturas. Vocês lembram que eu disse para vocês que a matéria ela pode ser de origem animal, vegetal e mineral? Elas podem ser encontradas, os estados físicos, em sólido, líquido e gasoso, certo? Relembrando para vocês que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, quando eu falo em composição da matéria, eu estou falando de substâncias e misturas. Aqui eu representei as substâncias. A água, a água ela é acompanhada pelo hidrogênio e oxigênio, que a fórmula dela é com hidrogênio e oxigênio. E eu coloquei para representar a mistura o café com leite. As substâncias, elas podem ser simples ou puras, que são formadas por um tipo de elemento. Eu caracterizei aqui, mostrei para vocês o ouro e o cobre. E elas podem ser compostas, quando é formado por mais de um elemento. Eu coloquei aqui para vocês a água e o sal. Por que a água e o sal ela é composta? Porque a água ela é composta pelo hidrogênio e oxigênio. E o sal é composto pelo sódio e o cloreto, que ele é chamado de cloreto de sódio. Então, ele é acompanhado por 2 substâncias. Então, relembrando que as substâncias, elas podem ser simples ou puras, que ela é composta por um tipo de elemento, que eu caracterizei para vocês, mostrei para vocês o cobre e o ouro, o ferro. A composta, ela pode ser formada por mais de um elemento, que eu mostrei aqui para vocês, a água e o sal. As misturas, elas podem ser homogêneas e heterogêneas. Quando é que a mistura ela é homogênea? Após o componente serem misturados, a gente não pode identificar, certo? Quando eu faço o café, a tia botou até aí o café. Quando eu coo o café, a mamãe quando vai fazer o café, ela bota o pó do café e bota a água para ferver, não bota? Quando ela bota a água, quando
ela é peneirada, quando ela é feito o café, você não pode distinguir o que é água e o que é o pó do café, não é isso? Então, misturas homogênicas é quando após os seus componentes eles se misturarem, eu não posso distinguir a água com o açúcar. Quando eu misturo a água e o açúcar, eu não posso distinguir, não é? Só quando eu bebo que eu sinto um gosto adocicado. Heterogênica é depois que são as misturas. Depois de elas misturadas, você consegue distinguir. Quando você vai cozinhar e você coloca a água, bota a água e bota o óleo, você sabe distinguir o que é o óleo, porque o óleo fica em cima e a água fica embaixo. A tia colocou aqui a água e a areia, o óleo e a água. Quando eu coloco a água e boto a areia, a água sobe, a areia fica lá embaixo. Quando eu coloco o óleo e a água desce e o óleo sobe. Eles não se misturam. Eu consigo distinguir o que é o óleo, o que é a água. Já na homogênica, eu não consigo distinguir os componentes. E na heterogênica, eu consigo distinguir os componentes. As classificações das fases das misturas heterogênicas. As misturas heterogênicas elas podem ser bifases, que são 2 fases, trifases, que são 3 fases, e polifases, que são mais de 3 fases. A tia colocou aqui, para representar a bifase, a água e o óleo, que representa uma fórmula bifase, uma composição bifase. Por quê? Porque tem a água e tem o óleo. Na trifase, a tia colocou a areia, a água e o óleo. Se vocês olharem bem para a figura, vocês estão vendo que elas não se misturam. A água fica no meio, a areia embaixo e o óleo sobe. Vocês conseguem distinguir as 3 misturas. E na polifase, você olhou aqui que a tia colocou a água, 2 cubos de gelo e o óleo. Então, ela tem mais de uma composição. Por que mais de 3 composições? A água ela fica embaixo, a pedra de gelo, os 2 cubos de gelo que está no estado sólido, a matéria está em estado sólido, ele fica no meio e o óleo sobe. Então, eu tenho 2 pedras de gelo, então eu tenho 2 composições de uma matéria, certo? Então, relembrando, misturas homogêneas são aquelas que, quando são misturadas, vocês não identificam o seu componente. Heterogênea, quando elas são misturadas, vocês podem identificar os seus componentes. Falando aqui sobre as classificações das fases das misturas heterogênicas, que são aquelas misturas que não se misturam, elas podem ser bifase, quando tem 2 fases, quando só tem 2 componentes. Elas podem ser trifase, quando elas têm os 3 componentes, quando 3 componentes eles não se misturam. E polifase, quando ela tem mais de 3 componentes que não se misturam. O processo de separação, quando a gente vai falar sobre a matéria e vai falar sobre composição e vai falar sobre separação da matéria, nós estamos falando sobre evaporação, tem vários processos, a gente vai falar a evaporação agora. Consiste em evaporar o líquido que está misturado com o sódio. Vamos lá. Uma salina. A salina, para a gente reproduzir aquele sal que a gente coloca na nossa comida, ela passa por um processo. E esse primeiro processo que ele passa é o de evaporação. Ele pega, puxa, leva a água salgada do mar, bota num recipiente, né, bota num tanque. E esse tanque, que você sabe que a água ela vai sendo evaporada. Quando essa água ela se evapora, ela fica só o quê? Ela fica só o sal. Então, esse sal ele passa por um processo até que ele seja refinado, certo? Então, evaporação consiste em evaporar o líquido que está misturando com o sódio, que é aqui, a tia botou aqui o modelo de uma salina. Outro processo
da composição da matéria é a decadação, que consiste em deixar a mistura em repouso. O componente mais denso, ele sobe. O componente menos denso, ele desce. Pronto, a tia bota aqui o copo com água, né? E a tia vai colocar areia. O que é que desce? O componente menos denso, ele desce, que é a areia. O componente mais denso, ele sobe, que é a água. Então, a areia desceu porque ele é menos denso e a água subiu porque ela é mais densa, certo? Consiste em deixar a mistura em repouso. A areia ficou em repouso porque ela é menos densa, que ela desceu, ela ficou em repouso, e o componente mais denso, ele sobe, certo? A dilatação simples e fracionária, que é outro processo, ela pode ser simples e pode ser fracionária. Quando eu digo que é simples, é usado para separar a mistura de tipo sólido com líquido, por meio de evaporação. A tia colocou ali para vocês, na evaporação, lá na salina, não colocou? Então, o que é que ocorreu? Para me separar o sólido do líquido, por meio da evaporação, eu estou fazendo uma destilação simples, certo? Quando eu vou fazer a separação do sal numa salina, eu utilizo a destilação simples. Ela é usada, ela separou o sódio do líquido por meio da evaporação. O líquido subiu, foi evaporado e ficou só o sólido, que é o sal grosso, para ele ser refinado. Tem a dilatação fracionária. Ela é usada para separar misturas do tipo líquido com líquido, por meio do destilador, onde os líquidos são aquecidos várias vezes. Essa destilação fracionária é utilizada muito em laboratórios, quando eles vão fazer medicações, quando eles vão fazer os exames de sangue, eles utilizam muito a destilação fracionária, que eles separam as misturas de líquido com líquido, certo? A filtração e a peneiração. O que é filtração? Já está dizendo filtrar. Ele está filtrando. Serve para separar o estado sólido do líquido. Novamente, eu tinha repetindo, quando a mamãe vai coar o café, ou você vai coar o café, o sólido fica em cima, o líquido desce. Então, eu separei, a filtração serve para separar uma mistura sólida com a mistura líquida. Se utiliza em superfícies porosas para reter o sólido, deixando passar apenas o líquido. Quando a tia vai fazer, pronto, a tia vai fazer um suco, que a gente vai falar, a filtração está um pouco relacionada à peneiração. Quando você vai fazer um suco de maracujá, certo? Você vai fazer um suco de maracujá. Você passa, quando você vai coar, vai fazer a peneiração, vai coar ou a filtrar, fica o quê? Desce o líquido, aquela partezinha sólida que é as sementes, ela fica na peneira, né? Ela sobe, fica em cima. Então, eu filtro o sólido e o líquido. Eu deixo o líquido descer e filtro o sólido. Então, a filtração serve para separar uma matéria sólida de uma matéria líquida. E a peneiração é o processo de separação dos produtos para torná-lo mais refinado. Certo? A filtração, ela separa o sólido com o líquido. A peneiração é um processo de separação dos produtos para tornar ele mais refinado. No garimpo eles fazem a peneiração para tirar, como é que eu posso dizer, que ele sirva mais as pedras preciosas. Eles separam a água, né, que quando eles peneiram, aí a água desce, eles vão tirando, vão peneirando e fica em cima só o que for bom para o garimpo. Quando você vai fazer um bolo e a massa do bolo ela está muito porosa, a mamãe costuma pegar a peneira e botar a farinha e peneirar, né? Um suco, você também, quando o suco ele tem uma parte sólida, você vai peneira. Quando você vai fazer
uma tapioca, você tempera a massa, né? Que é a farinha de goma, você tempera. Então, a peneiração é o processo que separa os produtos, certo? Tem a catação ou as escolhas. O que é a catação? É separação. E a escolha é quando você vai escolher algo, vai separar. A escolha é utilizada muito na catação de lixo, na reciclagem, que eles vão tirando e separando o seu material. Consiste na separação de dois ou mais sólidos em que as substâncias são separadas manualmente. Essa separação aqui é manualmente. Esse processo de catação ou escolha é manualmente. Quem é que já viu a mamãe catando feijão? Quando a mamãe vai catar o feijão, ela vai tirando, né, esse que a tia botou até aqui, uma figurinha que vai mostrando, a mamãe vai catando, ela vai tirando os feijões bons e os ruins. Quando você vai numa seleção de lixo, fazer a seletiva de lixo, processo de seleção de lixo, eles vão tirando no reciclagem, eles vão tirando o vidro, o que é orgânico, o que é plástico, eles vão separando, eles vão fazendo a separação. Então, a catação ou escolha é separação de dois ou mais sólidos. Retornando aqui para vocês, a tia vai voltar aqui para vocês, o processo de separação de uma matéria na composição. A evaporação é quando consiste em evaporar o líquido que está misturado com o sólido. A decatação consiste em deixar a mistura em repouso. O que está mais denso sobe, o que é menos denso desce. A destilação, elas pode ser simples ou fracionária. Quando é que ela é simples? Quando ela é usada para separar o tipo sólido do líquido, por meio de evaporação. A destilatação fracionária é usada para separar líquido de líquido. A filtração serve para filtrar, separar substância sólida de líquida. E a peneiração é o processo de separar os produtos. E a catação consiste em separação de dois ou mais sólidos. Significa que você vai catar, você vai tirar o que é bom, o que é ruim. Aqui termina mais essa aula para vocês, certo? De ciência. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham assimilado, espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham mais conhecimento, certo? Querendo rever essas aulas, é só acessar o nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Também essas aulas estão na nossa agenda digital. E no livro de vocês tem todo esse conteúdo, certo? No livro de vocês, na página 68 a 73, tem todo esse conteúdo, certo? Então aqui a tia termina com um grande beijo. Um abraço bem forte, bem apertado de vocês. Até a próxima aula.